Episódio 24, página 120 do livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. A gente está continuando o capítulo que ele fala sobre o corpo de dor. As emoções e o ego. O ego não é apenas a mente não observada, a voz na cabeça que finge ser nós, mas também as emoções não observadas que constituem as reações do corpo ao que essa voz diz. Isso que é o mais importante. No episódio de ontem a gente falou muito sobre isso. As reações do corpo ao que essa voz, esses pensamentos repetitivos dizem pra gente o tempo inteiro, o dia todo, de maneira quase inconsciente, automática. Já vimos que espécie de pensamento a voz egóica atrai na maior parte do tempo e a disfunção inerente à estrutura dos seus processos de pensamento, independentemente do conteúdo. Esse pensamento desajustado é aquilo a que o corpo reage com emoções negativas. A gente viu que as emoções são reações do corpo aos pensamentos. E aí o corpo, de alguma maneira, se prepara para reagir, né? Ele entende esses pensamentos como sendo um estímulo para ele de que ele precisa lutar ou fugir. Algo está acontecendo. Ele vai e gera muita energia para poder lutar contra isso, só que na verdade são apenas pensamentos e a gente está parado. Então essa energia, ela se reproduz em mais pensamentos ansiosos e também liberando toxinas para o nosso corpo, que prejudicam o funcionamento harmonioso dele. A voz na cabeça conta ao corpo uma história em que ele acredita e a qual reage. Essas reações são as emoções. Essas últimas, as emoções, por sua vez, devolvem energia para os pensamentos que as criaram originalmente. Ou seja, alimentam mais ainda esses pensamentos, né, a produção deles. Esse é o círculo vicioso entre emoções e pensamentos não questionados que suscita o pensamento emocional e a invenção de histórias emocionais. O componente emocional do ego difere de pessoa para pessoa. Em alguns casos, é maior do que em outros. Os pensamentos que fazem o corpo disparar reações emocionais algumas vezes aparecem tão rápido que antes de a mente ter tempo de expressá-los, o corpo reage com uma emoção e essa é convertida numa reação. Esses pensamentos existem num estágio pré-verbal e podem ser chamados pressupostos não expressos, inconscientes. Eles se originam num condicionamento pessoal do passado, normalmente ocorrido na tenra infância. Exemplo: não se pode confiar nas pessoas. Isso seria um exemplo desse pressuposto inconsciente numa pessoa cujos relacionamentos primordiais, isso é, com os pais ou os irmãos, não foram de solidariedade e não inspiraram confiança. Mais alguns exemplos. Ninguém me respeita nem me valoriza. Preciso lutar para sobreviver. O dinheiro nunca é suficiente. A vida sempre nos decepciona. Não mereço a prosperidade. Não sou digno do amor. Essas suposições inconscientes criam emoções no corpo, que por sua vez geram atividade mental e/ou reações instantâneas. Dessa maneira, elas criam sua realidade pessoal. A voz do ego perturba continuamente o estado natural de bem-estar do ser. A pessoa poderia estar em paz, mas ela está perturbada por essa voz que fica repetindo esse monte de crença na cabeça dela. A voz do ego perturba continuamente o estado natural de bem-estar do ser. Porque o estado natural dele é de paz, é de bem-estar. Mas essa voz contínua do ego tira ele desse estado. Quase todo o corpo humano se encontra sob grande tensão e estresse, mas não porque esteja sendo ameaçado por algum fator externo. A ameaça vem da mente. Há um ego vinculado ao corpo. Olha que legal. Eu vou repetir de novo, desculpa. Quase todo o corpo humano se encontra sob grande tensão e estresse, mas não porque esteja sendo ameaçado por algum fator externo. A ameaça vem da mente. É uma ameaça ilusória, só que o corpo reage a ela como se fosse uma ameaça real. Há um ego vinculado ao corpo, que não pode fazer nada a não ser reagir a todos os padrões desajustados de pensamento que constituem o ego. Assim, um fluxo de emoções negativas acompanha o fluxo de pensamento incessante e compulsivo.
porque o corpo reage produzindo essas emoções. Então, essas emoções negativas acompanham esse fluxo de pensamento incessante e compulsivo. O que é uma emoção negativa? É aquela que é tóxica para o corpo e interfere no seu equilíbrio e funcionamento harmonioso. Medo, ansiedade, raiva, ressentimento, tristeza, rancor ou desgosto intenso, ciúme, inveja, tudo isso perturba o fluxo da energia pelo corpo. Afeta o coração, o sistema imunológico, a digestão, a produção de hormônios e assim por diante. Vai vendo o que as emoções negativas fazem com a gente. Até mesmo a medicina tradicional, que ainda sabe muito pouco sobre como o ego funciona, está começando a reconhecer a ligação entre os estados emocionais negativos e as doenças físicas. Uma emoção que prejudica nosso corpo também contamina as pessoas com quem temos contato e, indiretamente, por um processo de reação em cadeia, um incontável número de indivíduos com quem nunca nos encontramos. É como se fosse um vírus mesmo. É como se fosse um vírus. Repara, uma pessoa que está sempre, tomada por essas emoções negativas, por onde ela passa é como se ela estivesse espalhando assim, uma energia muito pesada. Vamos lá. Existe um termo genérico para todas as emoções negativas. Infelicidade. Será que as emoções positivas têm o efeito oposto sobre o corpo físico? Será que fortalecem o sistema imunológico, revigoram e curam o corpo? Sim, com certeza. Mas precisamos diferenciar as emoções positivas que são produzidas pelo ego das emoções mais profundas que emanam do nosso estado natural de ligação com o ser. As emoções positivas geradas pelo ego já contêm seu próprio oposto. As emoções positivas geradas pelo ego, olha que interessante, já contêm seu próprio oposto, no qual podem rapidamente se converter. Então, essas emoções geradas pelo ego, elas têm ambos os lados, né? Tanto o lado positivo quanto o negativo. Então, se o lado positivo se manifesta, rapidamente ela pode transitar para o lado negativo. Alguns exemplos. O que o ego chama de amor é possessividade e apego dependente, que podem se transformar em ódio em questão de segundos. A expectativa em relação a um acontecimento, que é a supervalorização do futuro por parte do ego, expectativa em relação a um acontecimento é a supervalorização do futuro por parte do ego. Isso se transforma no oposto, abatimento ou decepção, quando aquilo termina ou não satisfaz as expectativas do ego. Sermos elogiados e reconhecidos nos faz sentir vivos e felizes num dia, enquanto sermos criticados ou ignorados nos faz sentir rejeitados e infelizes no dia seguinte. O prazer de uma festa animada transforma-se em ressaca e em algo desinteressante na manhã seguinte. Não existe bom sem mal, nem alto sem baixo. As emoções produzidas pelo ego decorrem da identificação da mente com fatores externos, que são, é claro, instáveis e sujeitos a mudanças a qualquer momento. As emoções mais profundas não são emoções de maneira nenhuma, e sim estados do ser. Está falando da diferença, né, das emoções produzidas pelo ego e das emoções mais profundas que ele chama de estados do ser, que provavelmente ele vai falar disso aqui, é o estado de paz, de tranquilidade, essa coisa que a gente sente que é inabalável, assim, o que quer que aconteça, a gente sente aquilo. De vez em quando a gente entra nesse estado, né? Às vezes depois de uma meditação, é raro mesmo, geralmente a gente está vinculado a outro tipo de emoções, vinculados ao ego. Elas existem dentro do âmbito dos opostos. Os estados do ser podem ser obscurecidos, porém não têm opostos. Eles emanam de dentro de nós, como o amor, a alegria e a paz, que são aspectos da nossa verdadeira natureza. Ou seja, é o que ele tinha falado um pouquinho antes, é o estado natural do ser, que acaba sendo perturbado por esses pensamentos repetitivos gerados na mente, no ego. Mas o estado natural do ser é isso, amor, alegria, paz. O pacto com mente humana é um novo tópico.
o pato mesmo, com mente humana. Em O Poder do Agora, é o primeiro livro, é o livro anterior dele, do Eckhart Tolle, citei minha observação de que dois patos, depois de um confronto que nunca demora muito, separam-se e afastam-se em direções opostas. Em seguida, cada um deles bate as asas vigorosamente algumas vezes, liberando assim o excesso de energia acumulada durante a luta. Depois disso, eles nadam em paz, como se nada tivesse acontecido. Se o pato tivesse a mente de um ser humano, ele conservaria a luta viva no pensamento por meio de uma história. Provavelmente ele seria assim: não acredito no que ele acabou de fazer. Ele chegou a poucos centímetros de mim. Pensa que é o dono do lago. Não tem consideração pelo meu espaço privado. Nunca mais vou confiar nele. Da próxima vez, ele vai fazer a mesma coisa só para me aborrecer. Tenho certeza de que já está tramando alguma coisa. Mas não vou suportar isso de novo. Vou ensinar a ele uma lição de que ele não vai se esquecer. Dessa forma, a mente cria suas histórias, uma atrás da outra, e continua pensando e falando sobre elas durante dias, meses ou anos. No que diz respeito ao corpo, a luta continua. E a energia que ela produz, em resposta a todos esses pensamentos, são as emoções, que por sua vez suscitam mais pensamentos. Isso se torna o pensamento emocional do ego. Peraí, calma aí. Dessa forma, a mente cria suas histórias, que dura até anos. E no que diz respeito ao corpo, eu estou repetindo para mim mesma, tá, gente? No que diz respeito ao corpo, a luta continua. O corpo está entendendo aquilo como se ainda tivesse que lutar. Os pensamentos já estão ali, só pensamentos, se repetindo. E o corpo está entendendo que ele tem que lutar, porque o pensamento está mandando esse comando para ele. Isso se torna o e a energia que ela produz, essa luta produz, em resposta a todos esses pensamentos, são as emoções, que por sua vez suscitam mais pensamentos, porque essa energia que as emoções produzem não é usada para nada, nem para luta, nem para fuga. O corpo continua ali imóvel, porque está acontecendo só dentro da cabeça. Então, isso volta para os pensamentos, gerando mais pensamentos. Isso se torna o pensamento emocional do ego. Podemos imaginar quanto a vida do pato se tornaria problemática se a mente dele fosse humana. Todavia, é assim que a maioria das pessoas vive na maior parte do tempo. Nenhuma situação, nenhum acontecimento jamais termina de verdade. A mente e o eu e minha história, criado pela própria mente, se encarregam de dar continuidade ao processo. Nós somos uma espécie que tomou o caminho errado. Tudo o que é natural, todas as flores e árvores, assim como todos os animais, teriam importantes lições a nos dar se parássemos, olhássemos e escutássemos. A lição do pato é a seguinte: bata suas asas, isso é, deixa a história para lá e retorne para o único lugar importante, o momento presente. Próximo tópico: carregando o passado. A incapacidade, ou melhor, a relutância da mente humana em deixar de lado o passado é primorosamente ilustrada na história dos dois monges zen, Tanzan e Ekido, que caminhavam numa estrada enlameada depois de uma forte chuva. Próximo a uma aldeia, eles encontraram uma moça que estava tendo dificuldade em atravessar a estrada por causa da lama. Se ela continuasse a caminhar, estragaria seu kimono de seda. Sem titubear, Tanzan a pegou no colo e a carregou para o outro lado da estrada. Os monges prosseguiram na sua caminhada em silêncio. 5 horas depois, quando já estavam perto do templo onde passariam a noite, Ekido não conseguiu mais se conter. "Por que você carregou a moça para o outro lado da estrada?" perguntou. "Nós, monges, não devemos fazer essas coisas." "Faz horas que coloquei aquela jovem no chão", respondeu Tanzan. "Você ainda a está carregando?" Agora, imagine como seria a vida de alguém que viva como Ekido o tempo todo, incapaz de parar de pensar nas situações, ou não querendo fazer isso e acumulando cada vez mais material dentro de si. Isso nos dá uma ideia de como é a vida da maioria das pessoas. Que inferno, né, gente? Que inferno. Que pesado fardo do passado elas carregam na mente. O passado vive em nós na forma de lembranças. No entanto, elas em si mesmas não são um problema. As lembranças em si mesmas não são um problema.
Na verdade, é por meio delas que aprendemos com nossas experiências e com os erros que cometemos. Somente quando as recordações, isso é, os pensamentos sobre o passado, nos dominam completamente, é que elas se transformam num fardo, começam a ser problemáticas e a fazer parte do que entendemos como o eu. É doido, né? É doido, porque se forem só lembranças, isso é benéfico pra gente, né? É bom a gente se lembrar. Isso é a nossa história de vida, é a nossa maturidade que vai se formando. A gente lembra do que a gente viveu, do que a gente errou, do que a gente aprendeu e vai evoluindo, melhorando. Só que se elas viram um fardo, elas começam a se transformar no que a gente entende como sendo eu, né? E a gente fica carregando esse passado. Esse passado sou eu, como é que eu vou me deixar para trás? Nossa personalidade, que é condicionada pelo passado, se torna a nossa prisão. Essas memórias são investidas de uma percepção do eu, e nossa história passa a ser a percepção que temos de nós mesmos. Esse pequeno eu é uma ilusão, que obscurece nossa verdadeira identidade com uma presença eterna e sem forma, a consciência. Nossa história, porém, é formada por lembranças mentais e emocionais, emoções antigas que são revividas continuamente. Assim como o monge que carregou o fardo do ressentimento por 5 horas, alimentando-o com pensamentos, a maioria das pessoas leva consigo uma grande quantidade de bagagem desnecessária, tanto mental quanto emocional, ao longo de toda a vida. Esses indivíduos se limitam com ressentimentos, arrependimentos, hostilidade e culpa. Seu pensamento emocional se torna seu eu, e assim eles se apegam a velhas emoções, porque essas fortalecem sua identidade. Tudo é sobre isso, né? A gente se identifica tanto com esses pensamentos, com essas emoções, que isso acaba se tornando para nós eu. Eu sou isso. Então eu não posso me desapegar disso. Essa história representa a minha vida. Eu preciso dela. Eu fico o tempo todo recontando ela dentro da minha cabeça. E não consigo me livrar disso. Por causa da tendência humana de perpetuar emoções antigas, quase todo mundo carrega no seu campo energético um acúmulo. Agora que começou! Tudo isso para ele dizer o que é o corpo de dor. Um spoiler já. Por causa da tendência humana de perpetuar emoções antigas, quase todo mundo carrega no seu campo energético um acúmulo de antigas dores emocionais, que eu chamo de corpo de dor. Se preparem. Podemos, no entanto, parar de acrescentar ao corpo de dor aquilo que já temos. Somos capazes de aprender a refrear o hábito de acumular e perpetuar antigas emoções, batendo nossas asas, metaforicamente falando, como fez o pato, né? E nos abstendo de viver com a mente no passado, não importa se o incidente aconteceu ontem ou 30 anos atrás. Temos como aprender a não manter vivos acontecimentos e situações e, em vez disso, sempre dirigir a atenção para o momento presente, puro, atemporal, em vez de nos deixarmos atrair por histórias mentais produzidas pela mente. Assim, nossa própria presença se torna nossa identidade. Que lindo! Assim, nossa própria presença se torna nossa identidade e não nossos pensamentos e nossas emoções. Nossa própria presença se torna nossa identidade. Presença, estado de presença. Absolutamente nada que tenha acontecido no passado pode nos impedir de estar presentes agora. E se o passado não tem como evitar nosso estado de presença, que poder ele tem? Eu vou repetir. Absolutamente nada que tenha acontecido no passado pode nos impedir de estar presentes agora. E se o passado não tem como evitar nosso estado de presença, que poder ele tem? Ai, ai. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã.